Meus irmãos, Benedito Marques Baruch Filho, Grande Oriente de São Paulo, nosso irmão William de Almeida Carvalho, do Grande Oriente do Distrito Federal, representando juntos a chapa Somos GOB 2013. Uma chapa que nasce das bases, uma eleição diferenciada, meus irmãos. Uma eleição que a última foi em 2008 e que agora se avizinha já com redes sociais, Twitter, Facebook, o uso da internet indiscriminado e sem nenhuma regulamentação maçônica. E isso, como os irmãos sabem, pode virar uma ferramenta que para nós é uma ferramenta muito perniciosa. Isso porque tem muitos que se escondem atrás de um próprio computador, a gente sabe muito bem disso. Mas ainda que venhamos a conviver com isto, o maior objetivo, o maior desafio da chapa Somos GOB 2013 é resgatar, meus irmãos, a fraternidade na maçonaria. Resgatar a verdadeira amizade, o amor fraternal, o ósculo sincero entre os irmãos. Hoje, lamentavelmente, em muitos lugares nós temos verificado que esse sentimento não tem sido como de outrora. Resgatar isso é importante, mas não é o grão-mestre-geral nem o adjunto-geral que vai fazer esse trabalho, mas uma tônica de todos nós, dentro de um processo que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, conseguiremos sim resgatar isto. A chapa Somos GOB, ela traz para o seu bojo, para a sua discussão, novos mecanismos administrativos de relações internas do próprio Grande Oriente do Brasil. E em momento algum nós deixamos de lado os princípios iniciáticos da nossa ordem. Os nossos conselhos maçônicos, as nossas lojas simbólicas, os graus 1, 2 e 3 dos 6 ritos praticados no Grande Oriente do Brasil serão cada vez mais fomentados, cada vez mais estimulados, cada vez mais trabalhado com carinho e com muito dinamismo dentro da nossa administração. Agora, nós precisamos fazer com que os grandes orientes estaduais não se permitam ser delegacias de grão-mestrado geral, que os grandes orientes estaduais tenham uma participação efetiva dentro do Grande Oriente do Brasil, no sentido da sua própria direção. Nós temos um projeto, meus irmãos, que vai depender de uma aprovação legislativa, que traz para o Grande Oriente estadual, em dificuldades financeiras, o auxílio do próprio Grande Oriente do Brasil, como também as lojas da jurisdição terão um auxílio financeiro para poderem fazer frente aos seus desafios. Não adianta nós termos uma CBF rica, com muito dinheiro, e as nossas lojas, as nossas equipes de futebol, as nossas federações, dentro de uma comparação, estarem pobres, estarem à míngua de recursos financeiros tão importantes. É necessário fortalecimento da maçonaria nesse sentido. Fortalecimento financeiro, sim, e temos receita para estabelecer esse programa sem qualquer renúncia fiscal, que é muito importante. Vamos investir em comunicações, meus irmãos, a comunicação sadia, a comunicação importante entre o Grande Oriente do Brasil, os grandes orientes estaduais e as lojas, mas estabelecer mecanismos para essas comunicações. Vamos, na medida das nossas possibilidades, vamos fazer com que os grandes orientes estaduais e as lojas da jurisdição entrem pelo século XXI com a sua base de dados, com a sua internet, com a sua comunicação, com as suas conferências, videoconferências e outras coisas, todas engajadas dentro desse processo de comunicação. Nós temos um trabalho bom para fazermos isso. E fundamental, fomentar cada vez mais a educação e cultura dentro do Grande Oriente do Brasil, não como órgão promotor desses eventos, mas como um órgão provedor aos estados. Não adianta, meus irmãos, o GOB fazer um trabalho a nível nacional se os grandes orientes estaduais assim não fazem. O que nós temos que fazer é que os grandes orientes estaduais sejam estimulados a fazer grandes projetos na área de educação e cultura, e o GOB estimulando, provendo, acreditando, investindo aquilo que ele pode investir dentro desses cursos, que são muito importantes. As nossas paramaçônicas, de fundamental importância, os seus desenvolvimentos, não no Grande Oriente do Brasil, mas em todo o estado maçônico, em todo o país, estimulado pelos grandes orientes estaduais e pelas lojas que assim versam as paramaçônicas. Isso é um compromisso meu e do nosso irmão William. Aprofundarmos cada vez mais o relacionamento do Grande Oriente do Brasil com as grandes obediências internacionais, como a Grande Loja Unida da Inglaterra, como as grandes lojas americanas, fazer com que esse estreitamento venha a ser não só um estreitamento de grão-mestre, mas de grandes orientes, de loja, de irmãos, que o irmão seja recebido em qualquer parte do orbe, em qualquer parte do planeta, como um irmão do Grande Oriente do Brasil,
dentro desse elo da fraternidade, que já fizemos um trabalho chamado Germinação Internacional. Um trabalho que deu certo, meus irmãos. Nós fizemos 28 tratados internacionais no mundo, de loja para com lojas estrangeiras, e hoje já temos intercâmbio, temos troca de experiências, temos uma ferramenta que deu certo, desenvolvida em um estado, e vai dar certo isso no Grande Oriente do Brasil, para que todos nós possamos universalizar a fraternidade que tanto nós queremos. Resgatar, meus irmãos, o papel histórico do Grande Oriente do Brasil, histórico de tudo isso que o William disse, desse papel republicano, desse papel de cidadão que o Grande Oriente do Brasil tem com a sociedade brasileira em todos os sentidos. E como é que nós vamos fazer esse resgate? Não adianta, meus irmãos, nós falarmos, nós não gostamos de política, porque o pior de quem não gosta de política é que nós somos governados pelos que gostam. Nós delegamos a política da maçonaria há mais de 40 anos para os políticos maçons. Nós temos a pretensão de fazer um exército de maçons políticos. Isso, meus irmãos, não é discurso. 2008, o Programa de Ação Política do Grande Oriente de São Paulo, por exemplo, formou 85 irmãos que foram candidatos, na época, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 2010, 7 deputados federais, 13 deputados estaduais. 2001 e 2012, um programa forte para dobrar esse número, não com compromisso com os grão-mestres, mas com compromisso nas lojas base, a maçonaria voltando a discutir o quê? Política partidária? Não, a política partidária não nos interessa. A política partidária é aquela política que causa cisânia, é aquela política que não vem, não é recebida dentro de um seio que prime pela fraternidade. Agora, meus irmãos, a política ideária, a política gênero, essa que nos identificou com as grandes transformações do nosso país, da nossa nação, essas nós não podemos mais abrir mão. Então nós temos que resgatar essa política ideária, mostrar que não basta sermos uma sociedade de homens inteligentes, dispostas a defender a humanidade, se nós não temos um compromisso direto com essa humanidade, com essa sociedade que nós tanto representamos e fazemos parte dela. É importante ocupar esse espaço. Como? Pelo programa de ação política, sim. Se uma ferramenta deu certo, nós temos que incentivar essa ferramenta e não anular essa ferramenta, porque essa ferramenta é de autoria do A, do B e do C, e eu não gosto do A, do B e do C. Não é essa maçonaria que nós queremos. Todas as ferramentas maçônicas que foram utilizadas no Brasil e que deram certo em Grandes Oriente, em grandes lojas, terão no Grande Oriente do Brasil a difusão dessa ferramenta para todo o país, porque o que é bom para uma loja, o que é bom para um Grande Oriente, é bom para o Grande Oriente do Brasil e para todos nós, que é muito importante isso. Então vamos fazer sim um programa de ação política, vamos fortalecer os nossos irmãos dentro dos institutos profissionais, Instituto Profissionais dos Médicos, Dentistas, Advogados, Engenheiros, Professores. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos ser fortes nesses institutos, buscar a empregabilidade, porque não a empregabilidade nos institutos, mas buscar a representação e lá a ocupação de espaço tão importante para a maçonaria hoje. Nós temos que potencializar, meus irmãos, as nossas atividades maçônicas, benemerentes e filantrópicas. Alguém tem dúvida do show que a maçonaria dá em todo o país, em termos de benemerência e filantropia? Nós temos direção, os irmãos, lojas, direção de hospitais do câncer, hospital de fogo selvagem, hospital de olhos, asilos, creche, orfanato, casas de mãe solteira, uma infinidade de atividades benemerentes e filantrópicas. Como é que elas funcionam? Por conta própria. Não tem por parte do Grande Oriente hoje um ente institucional que possa fazer com que essas assistências, essas tecnologias sociais venham dentro do terceiro setor e se habilitem em processos legítimos, em processos que realmente estão aí à disposição de quem faz tanta benemerência e filantropia. Nós vamos fazer com que o Instituto Acácia de Responsabilidade Social seja um grande vetor dessa canalização de recursos para as lojas que mantêm essas tecnologias sociais. Nada diferente do que é uma fundação rotária e do que é o Rotary Club. É um exemplo até que nós buscamos lá, que começou com poucos dólares e hoje tem milhões e milhões de dólares para fazer os seus gabinetes dentários, as suas políticas de ordem assistencial, como faz muito bem o Rotary. E nós, na maçonaria, temos que identificar e potencializar essas lojas, esses grandes orientes que fazem essa benemerência, que nós vamos fazer essa benemerência agora com o dinheiro e com o prestígio do capital social da maçonaria.
Isso é importante nós falarmos dentro de um en passant. Fazemos aqui um voo panorâmico desse maravilhoso projeto que está sendo elaborado pela equipe do Somos GOB. Essa equipe, meus irmãos, identificada com cada um de vocês. E essa equipe que tem amor pela ordem maçônica e não vê na ordem maçônica poder, esse poder paralisante que está aí hoje. Esse poder que, na verdade, não serve para absolutamente nada. Tudo isso é efêmero, meus irmãos. Nós temos um mandato, termina esse nosso mandato, nós voltamos para a mesma caixa como se fosse um jogo de xadrez. O rei e o peão habitam a mesma caixa depois que o jogo termina. E nós temos que fazer com que as coisas se renovem. A maçonaria não pode ter um continuismo injustificado e não pode ser também um lugar onde você não traga a experiência e onde você não venha com a renovação. Nós temos essa proposta, nós temos experiência, nós temos a renovação que a grande maçonaria do Grande Oriente do Brasil precisa nesse momento. Para isso que nós estamos colocando essa chapa. Eu e o irmão William de Almeida Carvalho. Dois irmãos que têm uma folha de serviço prestadas para a maçonaria e uma folha de serviço que justifica tudo isso que nós estamos falando aqui e exemplifica o nosso trabalho pela diutuna vontade de fazer com que a maçonaria seja realmente essa instituição de vanguarda que todos nós estamos querendo. Mas não basta, meus irmãos, apenas eu e o irmão William e alguns irmãos da equipe Somos GOB. É você que tem que se conscientizar que nós precisamos dar um passo de qualidade, nós precisamos dar um passo de gigante para soerguer a maçonaria gobiana aos patamares que nós queremos. E isso, meus irmãos, temos que fazer juntos. É de fundamental importância que você se associe a essa ideia, que você vá à sua loja base, convença os seus irmãos a assistir o nosso site. Extrema importância que os irmãos entendam que esse trabalho é um trabalho de todos nós, não é um trabalho de meia dúzia que querem poder porque querem poder, muito longe disso. Nós não queremos o poder, nós queremos a ordem no poder, nós queremos a ordem resgatada, nós queremos que essa maçonaria do Grande Oriente do Brasil não pertença apenas a um grupo, mas a todos os maçons gobianos. E é essa a nossa proposta que nós vamos levar à frente. Sabemos das dificuldades que teremos que enfrentar, mas infelizmente as nossas dificuldades não serão por falta de propostas, por intelectualidade e por experiência na gestão. Serão algumas setas que buscarão nos atingir, tanto a mim como ao irmão William, mas estamos preparados, porque ninguém pediu para o Baluque e para o irmão William serem candidatos. Se são, é porque sabem os seus propósitos, sabem o que querem fazer para o Grande Oriente do Brasil e sabem as consequências dessa grande reconstrução que nós queremos construir. Venha conosco, vote 2013, essa chapa Somos GOB. Atenção, meus irmãos, frequente as lojas, 50% de frequência. Verifiquem se a loja de vocês está adimplente com o Grande Oriente Estadual, se ela está adimplente com o Grande Oriente do Brasil, para que vocês possam praticar o voto com muito carinho, com muita responsabilidade e com a nossa eterna gratidão. Muito obrigado.